Graça e paz, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Vamos aqui dar início à série, a continuidade da série do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Graças a Deus, estamos aí conectados por enquanto, não sabemos até quando, mas que Deus nos dê a sua graça aí para falar nesta noite com vocês. Irmãos, nós estamos fazendo versículo por versículo essa exposição do Sermão da Montanha. Recapitulando, são 3 capítulos que tem essa mensagem. Nós explicamos nas aulas anteriores o significado, o tempo, a geografia deste lugar, que foi lá na Galileia, provavelmente, que Jesus estava sentado nessa região montanhosa, que é Israel, e nesse monte, ou nessa planície, ou no pé do monte, Jesus ele explicou a lei, explicou detalhadamente a aplicação daquilo que nós podemos fazer, aquilo que devemos praticar todos os dias. Então tem sido assim um estudo maravilhoso. Viemos da maratona do panorama bíblico do Antigo e do Novo Testamento, passando por livro. Tem sido assim muito rico o conteúdo aqui depositado, e eu sei que às vezes você não consegue assistir ao vivo, mas não tem problema nenhum. O importante de tudo é estarmos juntos para, no momento oportuno, obviamente, para que a gente possa aprender mais da palavra. Então nós vamos nos deter às bem-aventuranças de fome e sede de justiça, vamos nos deter à bem-aventurança da misericórdia e também os limpos de coração. Esses 3 nesta noite. Das outras vezes, as 2 últimas aulas, a antepenúltima foi bem mais fácil, do que a última. A última tivemos alguns problemas e esse problema a gente não conseguiu resolver a tempo aí. Não sei o que aconteceu, sinceramente, até agora não sei o que houve, mas Deus é misericordioso e nós contamos com a misericórdia dele nesta noite, em nome de Jesus. Espero que vocês estejam bem, abençoados, agraciados, e que nesta noite nós possamos aprender em nome de Jesus aquilo que o Senhor tem para nós. O pessoal vai estar chegando aí, daqui a pouquinho. Espero, confio na misericórdia de Deus. Mas pelo horário, nós vamos estabelecer esse princípio aí do horário para que a gente possa absorver tudo, e conseguir transmitir aquilo que nós estudamos, aquilo que nós preparamos aí para os irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus? Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos, a Deus, te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, que teu Espírito Santo fale ao nosso coração, Deus, nesta noite, possa mudar a nossa forma, a nossa intenção, Deus, o nosso comportamento, possa transformar a nossa mente, renovar o nosso espírito, Deus, em nome de Cristo Jesus. Nós precisamos do Senhor, precisamos da tua providência, precisamos da tua graça, do teu poder, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Que a tua unção que despedaça o jugo esteja sobre nós, sobre todos aqueles que estão aí, Deus, assistindo nesta noite. E que, ó Deus amado, a tua graça, a tua misericórdia alcance cada coração, Deus. Mesmo aqueles que estão assistindo depois, nesta hora, neste momento, o Senhor possa alcançá-los também, em nome de Cristo Jesus. Que o teu nome seja glorificado nesta noite, a tua palavra honrada e a tua igreja edificada, Deus. Abençoe cada um deles e que o amor do Senhor esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos lá. Vamos ler novamente, Mateus capítulo 5, versículo 1. Nós vamos ler aqui
Seja bem-vinda, Vanderleia. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe nesse tempo. Vamos ler a partir do capítulo 5, versículo 1 novamente. Vamos nos deter nos versículos 4, 5 e 6, mas é importante a gente reler essas bem-aventuranças, para que aquilo que já foi absorvido continue vivo dentro do nosso coração. Amém? Diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Até aqui. Então, esses são as bem-aventuranças. Nós classificamos 9 bem-aventuranças neste trecho, nessa perícope, né? Nesses versículos aqui que acabamos de ler. E essas bem-aventuranças significa a felicidade. Lembrando, a verdadeira felicidade. Então, a verdadeira felicidade é estar fazendo a vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, o Espírito de Deus habita ricamente dentro de nós, não é verdade? Então, a quarta bem-aventurança aí, como nós havíamos dito, né? Ela fala sobre bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, nesta quarta bem-aventurança, o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, apresenta uma conduta, uma postura. E essa postura, ela quer dizer o quê? Ela quer dizer que nós precisamos praticar esse princípio moral, esse princípio que vai trazer uma recompensa, né? Então, a fome e sede de justiça está relacionado com aquilo que Deus faz no meio do seu povo. Então, nós precisamos, né, obviamente, da água para nos hidratar e da comida para saciar nossa fome. Então, a água e a comida, o pão e a água, são ingredientes para que a gente possa ter saúde e essa saúde possa conservar o nosso corpo íntegro e assim preservando por muitos anos, né? Basicamente isso. Agora, Jesus, ele está querendo dizer aqui, irmãos, que a justiça divina que o nosso Salvador está enumerando é uma postura de felicidade, traz uma decisão celestial e não terrena. Porque o reino de Deus de ponta cabeça, né? Tinha um livro por aqui, mas não tá em outro lugar. O reino de Deus de ponta cabeça é isso, é na contramão de tudo aquilo que as pessoas estão acostumadas a responder, a viver, a reagir, né? Nós não devemos, isso é a natureza humana, a briga ali dentro de nós, do espírito e da carne, como o apóstolo falou no último domingo, né?
Mas a justiça divina aqui, ele está querendo dizer o quê? Tem fome e sede de justiça. Então esse desejo para ser saciado é da vontade de Deus. E não tem outro caminho se não descobrirmos a vontade de Deus por meio da sua palavra. Então a palavra de Deus, entendendo ali o que o autor estava escrevendo para os seus leitores, né? O homem autor, porque nós entendemos que Deus é o nosso autor, o autor da Bíblia, né? Aquele que autógrafa, dá a sua assinatura ali na palavra dele. Graça e paz, Cláudia e Eliana, servos fiéis, glória a Deus. Então, ele quer trazer essa ótica, ele quer trazer esse princípio, ele quer trazer esse desejo para dentro do nosso coração. Então, ele quer trazer como uma pessoa pode viver bem, como uma pessoa pode viver saudável espiritualmente, como uma pessoa pode ser verdadeiramente filho e filha de Deus, dentro dessas bem-aventuranças. Graça e paz, Dami. Oh, agora meu coração está ficando aliviado. Glória a Deus. Então, amados, nós temos isso, né? Primeira coisa, sem querer demorar muito. E quando queremos exercer o nosso senso de justiça, que a gente tentou por diversas vezes falar na semana passada, esse senso de justiça já é a contramão de tudo aquilo que Jesus está querendo ensinar. Então pensa bem, quando uma pessoa te aborrece, quando uma pessoa te entristece, fala mal de você, ou às vezes nós imaginamos muitas coisas, né? A rede social, às vezes não, todas as vezes ela é interpretativa. Então, aquele que está do outro lado, como leitor, ele vai ler aquela mensagem, ele vai visualizar aquele sentido e vai interpretar aquela mensagem, né? Vai interpretar aquele texto, aquela figura, aquele sentimento, etc. Então, dito isso, o que nós precisamos? Tomar cuidado com aquilo que nós vamos escrever. Quando estamos escrevendo a palavra de Deus, o Espírito Santo está te direcionando, glória a Deus por isso. Então você escreve a palavra, explique a palavra e aplique a palavra. Não precisa aplicar as coisas do seu coração, não precisa aplicar as coisas do seu cotidiano, você pode colocar exemplos, mas até aí. Mas às vezes o que acontece? Muitas pessoas estão ali trazendo uma avalanche de informações, de sentimentos, lavando a roupa suja, e aí traz um senso de justiça. Outro exemplo, nós podemos olhar para o trabalho, né? Como a gente aplica fácil o nosso senso de justiça no nosso trabalho, porque às vezes nós passamos mais tempo juntos lá com aquelas pessoas do que em outro lugar. Então aí às vezes a gente fica assim, né? Querendo colocar da nossa maneira. Então você imagina a pessoa que está lá numa situação e não está concordando com aquilo que está ocorrendo lá no seu trabalho, ou aquela manifestação, ou aquela posição daquelas pessoas. Aí você fala, ah, meu Deus, podia mandar fogo do céu e já consumir já isso daqui, porque está tocando no ungido do Senhor, não pode acontecer isso, e etc. Então nós queremos aplicar o quê? O nosso senso de justiça aí no trabalho. E na família também não é diferente, também tem esse senso de justiça. Agora Jesus, ele está querendo chamar a atenção do quê? Da justiça dele, da justiça do reino dos céus, da justiça do reino de Deus. E essa justiça não se compara com a nossa. Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus longânimo, benigno, amoroso, cheio de paz, de alegria, mas também ele é um Deus de justiça, um Deus que se ira também.
não só por causa de Jesus que nos trouxe a misericórdia, e esse é o motivo de não sermos consumidos, mas ele é um Deus de justiça, um Deus que se ira também. O mesmo Deus que é do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Isso não mudou. Você imagina o povo de Israel, como que foi disciplinado por Deus. Olha só que tremendo que é isso. Pelo seu pai, o pai daquele povo, né? Que tratou aquele povo de Israel como filho. E por causa dessa teimosia, dessa rebeldia, dessa desobediência, graça e paz, Kátia, Rafael, sejam bem-vindos. Então, o que acontece? Deus veio e trouxe o seu juízo, trouxe a sua justiça para aquele povo e eles passaram por tudo isso. Agora você olha para Jesus, para o Novo Testamento, pensa junto comigo. Aí você olha para Jesus e fala, nossa, agora Jesus vai resolver tudo, né? Vai agora apaziguar, agora não vai ter mais aquela situação difícil de cativeiro, etc, etc. E veja só, que depois de 70 anos, né? Depois que Jesus, no ano 70, na nova era, na era que nós estamos em 2021, então você volta lá para o ano 70. Nesse ano foi que o templo foi todo destruído. Mas e a misericórdia de Deus, e o amor de Deus, e o amor de Jesus para com o povo de Israel? Entende? É claro que dentro disso houve-se a dispensação para todos os povos, não só mais para Israel, mas para o mundo inteiro, para todos os gentios, inclusive o Brasil, que foi descoberto faz pouco tempo, dentro desses 2000 anos, né? 25% desse tempo aí. Então você olha para isso e fala, não, mas nossa, o povo então não mudou, então o povo não mudou. Entenda bem, o povo de Israel agora no ano 1948, no finalzinho da década de 50, é que voltou a ser um estado, uma nação. Desde aquela, olha quantos anos, quantos milhares de anos aí aconteceu, mais de quase 2000 anos para acontecer isso, 19 séculos para acontecer isso. Meu Deus, hein? Meu Deus, muita coisa. Então, por quê? Porque Deus continua sendo o Deus da justiça. E através de Jesus, para aqueles que confessam a Jesus Cristo, ele está recebendo isso. Entende? Então, ele está querendo falar o quê? Que aquele que tem fome e sede da justiça dele, não da justiça do governador, do presidente da república, não, nada disso. A gente não pode ter esse parâmetro de justiça, né, do mundo para com os eleitos do Senhor. Nós somos eleitos mediante a graça, né, e a fé em Jesus Cristo. Então, qual que é o parâmetro, né, para esses filhos de Deus? Qual que é o parâmetro? Então, o parâmetro sempre vai existir, que é a Bíblia Sagrada. Então, as Escrituras Sagradas são o parâmetro para os nossos relacionamentos, a nossa rede de relacionamentos. Então, você tem relacionamentos lá na sua empresa que você trabalha, no órgão público, na escola privada, em todos os lugares. Você, quando está na sociedade, você exercendo ali a sua cidadania, você está com relacionamento, dentro da sua casa existe relacionamento, na igreja existe também relacionamento. E como que eu vou me comportar em cada ambiente desse, que são distintos, né? Olhando sempre para as Escrituras. Quando nós olhamos sempre para as Escrituras, pela palavra de Deus, o que acontece? Isso vai nos encaixando dentro da palavra de Deus, e a palavra vai transformando a nossa maneira, a nossa boca, aquilo que nós vamos falar. Nós podemos falar de diversas maneiras aquilo que não concordamos, mas de uma forma respeitosa, de uma forma honrando a autoridade constituída por Deus. Entende? Então isso é muito importante a gente saber disso, porque assim nós seremos saciados. Quando nós queremos entender mais a palavra de Deus, nós seremos saciados.
Ao contrário disso, também é verdade. Não deveria ser assim, mas é uma verdade. Porque quanto menos interesse eu tenho pela palavra de Deus, menos interesse eu tenho na justiça de Deus. Então eu não vou passar fome nem sede por isso. Entende? Ou posso até passar fome e sede, mas nunca serei saciado. Vou ficar buscando em vários lugares, as pessoas buscam em vários lugares, em várias religiões, para encontrar aqui esse alimento, né, espiritual para saciar a fome e a sede de justiça. Entende? Agora você imagina comigo, quando Graça e Paz, a Michele, seja bem-vinda. Então você imagina, quando se todo o mundo, Martin Lloyd Jones escreveu nos estudos aqui do Sermão do Monte, publicado pela editora Fiel, ele estava vivendo um período de guerra, né, lá na Inglaterra. A Alemanha estava invadindo lá, jogando bomba, aquela guerra toda. E se ele diz que quando se todas as pessoas do mundo, se todas as pessoas tivessem essa fome e sede de justiça de Deus, não haveria guerra, não haveria desavença, não haveria injustiça, não haveria impiedade. Por quê? Porque o ímpio, a maldade, a injustiça é praticada por quê? Para satisfazer o senso de justiça. Entende? Olha só. Não, a pessoa vai roubar mesmo, né? Por exemplo, né? Eu vi uma frase esses dias. A pessoa vai roubar porque ela tá roubando aquela outra pessoa, furtando, né? Aquela outra pessoa que é pobre igual ela. Então não tem nexo isso, né? Não deve ser o furto e o roubo para aquele que é poderoso. Não, pode roubar o banco, que o banco não tem problema, porque o banco tem seguro. Não, não é dessa forma dentro do reino de Deus. Do reino de Deus é diferente. Entende? Então, se nós tivéssemos todo o mundo, esse senso de justiça, essa fome e sede de justiça de Deus, o que iria acontecer? Nós iríamos viver numa paz. Nós íamos viver num tempo privilegiado. É maravilhoso isso. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos para a segunda aqui desta noite e a quinta bem-aventurança do Sermão da Montanha. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ser misericordioso, né? Jesus é misericordioso, com certeza. O Espírito Santo é misericordioso, o Pai é misericordioso, a Trindade em si, a economia de Deus é misericordiosa com o ser humano. Aqui, o Alfa e o Ômega, né? Jesus está ensinando que na sua infinita demonstração de misericórdia, ele nos ensina essa quinta bem-aventurança, essa felicidade, uma conduta relevante. Então a misericórdia é o fruto do Espírito, que nós vimos a explicação ali do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, a partir do capítulo 5. Então é um fruto do Espírito a misericórdia. E dentro da história de Israel, do povo de Israel, narrado no Antigo Testamento, nós vimos vários episódios da misericórdia de Deus, reunindo aquele povo. Eles não mereciam aquilo. Paulina, graça e paz, seja bem-vinda, irmã. Então não mereciam aquilo, mas Deus foi misericordioso e não exterminou o povo. Então aqui existe essa misericórdia, né? Muito clara. E agora, e nós, né? Atitude de misericórdia. Essa atitude é uma semente que vai dar o fruto segundo a sua espécie. Não é uma coisa que você vai plantar aqui e vai colher outra coisa. Não, a misericórdia, você vai colher misericórdia. Está muito claro aqui, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, Jesus, ele explica isso, né, de fato e verdade. Então, evidentemente, nós não podemos ser misericordiosos contra o pecado. Ao contrário disso, nós precisamos ser severos contra o pecado. Não podemos passar a mão na cabeça do pecado, passar a mão na cabeça dele no sentido de
de tolerar isso, não podemos fazer isso. Mas o faltoso, o pecador, merece misericórdia. Porque nós, olha para nós somos merecedores do juízo de Deus. Nós somos merecedores disso. E quando nós olhamos para isso, nós entendemos o quê? Que nós recebemos misericórdia de Deus. Recebemos misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje nos aceita pela sua graça. Agora, queridos, olha só, se nós tratarmos da mesma forma o senso de justiça, voltando um pouquinho na bem-aventurança anterior, com a misericórdia. Aí você vai querer, não, ele não foi misericordioso comigo, então eu também não vou ser misericordioso com ele. Não, é olho por olho, dente por dente. Lembra da lei de Talião? Aquela lei do Antigo Testamento, lá de Levítico, né? Olho por olho, dente por dente. Então essa lei não, nós estamos no tempo da graça. Não quer dizer que você vai andar de mãos dadas, né, com isso. Por exemplo, teve uma indiferença entre Jacó e Esaú, que são irmãos, né? Lembra? E aí o que eles fizeram? Depois de 21 anos que eles estiveram juntos ali, eles estavam fazendo as pazes, se reencontraram, trocaram presentes, né? Na verdade, Jacó deu muitos presentes para Esaú, com medo, né, dele se levantar contra ele como um inimigo. Só que aí, na hora que Esaú falou, não, então vamos junto comigo, chama o seu povo e vamos andar junto. Jacó falou, não, tá bom assim, deixa desse jeito. Então quer dizer o quê? Na hora do perdão, na hora de demonstrar misericórdia, nós precisamos fazer isso. Mas não quer dizer que nós vamos andar de mãos dadas com ela. Entendeu? Então você vai ser misericordioso sempre. A pessoa te negou muitas ajudas. Todas as vezes que você pediu uma ajuda, a pessoa foi lá, não posso, não tenho, nunca te ajudou em nada. Absolutamente nada. Aí, por destino divino, vamos dizer assim, ela vem e pede ajuda para você. O que você vai fazer? Você vai falar, não, o louco, o cara me bateu a porta na cara várias vezes, eu vou dar o troco, agora é minha vez, chegou a minha vez, né? Não sei o quê. Não, a Bíblia diz o quê? Ser misericordioso. Se ele pediu ajuda, aquilo que você pode ajudar, você vai ajudar. Vai ajudar com uma ligação, vai ajudar com uma oração, vai ajudar com uma oferta, com um alimento. Não sei qual que é o tipo de ajuda que ele vai precisar. O socorro ali daquele momento. Mas você pode ser misericordioso, fazendo assim, né, se tornando feliz. Quando você pratica a misericórdia, você se torna feliz. Olha que tremendo que é isso. Quer andar em felicidade, quer andar na alegria do Espírito Santo, né? Não é só passar a vida inteira orando em línguas, né? Adorando a Deus. Isso seria maravilhoso. Mas não é isso. A verdadeira felicidade é praticar aquilo que Jesus está ensinando. Então aqui nós vemos muito claro isso, né? Não seja severo, rígido com o pecador. Seja severo e rígido com o pecado, mas não com o pecador. Entende? Não seja indiferente. Isso é terrível, né? Então a rigidez contra a falta do nosso irmão em Cristo não faz diferença para aqueles que estão inseridos no reino de Deus. Eu quero te dar um outro exemplo, explicando a diferença de graça e misericórdia. Preste atenção, hein? Preste atenção agora. Pare aí o que você está fazendo, não se distrai. Preste atenção. Existe um pai que estava corrigindo seu filho. E ele falou para o seu filho, ô filho, não faz isso que o pai não gosta. Se você fizer, eu vou te dar 10 cintadas. Vai pegar a cinta lá e vou bater na sua poupança aí por 10 vezes. Então, veja bem. E se também você fizer isso, eu não vou te levar para tomar sorvete. Você esquece por 15 dias, um mês, eu não vou te levar para tomar cerveja. Tá bom. Passou-se alguns dias, o que aconteceu com o filho? O filho esqueceu do conselho do pai. E foi e praticou aquela arte, né? Praticou aquela coisa que não poderia fazer. Desobedeceu a ordem ali do seu pai. O que ele fez? Ele prometeu o quê?
10 cintadas, não foi? Só que na hora de aplicar essas 10 cintadas, o filho estava contando. 1, 2, 3, 4, 5, o pai dele parou. Aí o pai dele parou, o filho falou, mas você não vai continuar? Você prometeu 10? Ele falou, não, eu tô te ensinando o que é misericórdia. Você merecia 10, mas eu vou te dar só 5. Aí passou aquele choro, passou aquela lamúria, tudo, né? Passou toda aquela ardência. Passou-se 2, 3 dias e o pai dele falou, não vou te levar para tomar sorvete. Durante 30 dias. E nesses 30 dias, estava lá voltando da escola, por exemplo, e parou para tomar um sorvete. O filho assustou de novo e questionou, mas por que o senhor está me trazendo para tomar sorvete se o senhor me prometeu? Falou, você não merece, mas eu estou te dando, isso é graça. Entenderam? Então a graça é aquilo que nós não merecemos, mas recebemos. A misericórdia é você poupar do castigo ou do juízo, da sentença que é devida para a nossa vida. Entende? Então, dentro disso, como que Deus te vê? Você que está me ouvindo nesta hora. Como que Deus te vê como uma pessoa misericordiosa? Deus está olhando para você, olhando para cada um aí que está assistindo agora, está falando, não, realmente, olha, fulano e ciclano é misericordioso, hein? Meu Deus, olha que bênção que ele é. Ele olha para o Kleber, será que ele está pensando assim? Às vezes a gente já fala, não, ixi, para mim, misericórdia, eu sou muito ruim. De fato, nós somos mesmo, né? Mas o amor de Deus muda. Porque o amor, queridos, é muito importante isso. O amor, ele não é romantismo. O amor não é um amor romântico, apaixonado. Amor bíblico é o amor responsável. Um amor de caráter, um amor transformador. Um amor que não tem ciúmes. Lembra lá que Paulo explica aos Coríntios, no capítulo 13 da primeira carta? Então, o amor não é aquele amor que manda flores, que fala bom dia, manda recadinho. Não, o amor é um amor responsável. Se precisar corrigir, ele vai corrigir. Não é assim que Deus fez com todo o seu povo no decorrer da história? Sempre corrigiu. Por quê? Porque o Pai ama. Então, o nosso amor com o nosso irmão, além desse respeito, mas ele precisa de correção. Ele precisa de correção. Você precisa receber correção do seu irmão, e não quer dizer que ele seja seu líder, seu pastor, seu irmão de célula, seu discípulo. Não tem nada a ver. Cada um tem a autoridade que Deus constituiu. Isso é óbvio, né? Isso a gente não pode mudar. Agora, o que eu quero que vocês entendam, captem a mensagem, é o quê? É que você for guiado ali pelo Espírito Santo, ou vê a falta do seu irmão, como diz lá em Mateus capítulo 18, você precisa ir lá corrigir ele. Porque às vezes dentro daquela lista de condutas, ele falhou numa. Né? A lista de conduta lá do diácono, por exemplo, de Tito, né? De Timóteo, aí você olha lá aquelas listas que Paulo escreveu. Tem um homem, marido de uma mulher só, né? Não ser embriagado ao vinho, não ser contencioso, etc, etc. Tem uma lista grande lá. Aí uma delas ele falta, ele erra, ele deixa de fazer. Aí ele quer desistir. Por quê? Porque ele fala, eu não me encaixei aqui, faltou esse item, faltou essa conduta, esse comportamento. Aí o que nós, como cristãos, como irmãos, como família de Deus, nós precisamos fazer? Ir lá corrigir esse irmão, para ele não desistir. Entende? Tem aquele outro lado, que aquelas outras pessoas que sempre vão pisar na bola mesmo, e vão querer, então elas precisam ser confrontadas, né? Elas vão querer mascarar toda a situação, e isso não é bom. Não deveria ser assim. Mas aí você entra também
com essa correção. Então nós precisamos ser corrigidos. Às vezes você olha para aquela lista e fala, ai meu Deus, eu estou faltando aqui em 2 itens. Acho que eu vou desistir porque eu não estou conseguindo, né? Esses 2 itens aqui, não estou conseguindo nem administrar minha casa, como que eu vou administrar a igreja? Como que eu vou ajudar na igreja, etc. Então, essa situação que ela precisa de conforto, ela precisa de correção, ela precisa de encorajamento. Essa que é a palavra, né? Então, nós precisamos sempre olhar nisso, né? Dentro dessa misericórdia. Então, a grande questão é ser para fazer. Então, para você corrigir o seu irmão, você precisa trazer esse exemplo dentro de você. Você precisa ser essa pessoa misericordiosa para receber viver de uma forma feliz, né? Então não iremos conseguir fazer se antes não sermos felizes em cada atitude, né? Estamos falando aqui. Precisamos aprender esse conhecimento tão exemplar do nosso Senhor Jesus. E a terceira dessa noite, a sexta, né? A bem-aventurança, a felicidade, os limpos de coração. Eu achei isso daqui tremendo, amados. Eu achei isso daqui fantástico, porque foi a bem-aventurança dentro desse estudo que mais me chamou a atenção, foi essa daqui, limpos de coração. Porque como isso é importante para nós, para vermos a Deus. Mas às vezes não é o ver, como que eu posso te dizer, fisicamente, né? Materialmente, você vê com seus olhos físicos o Deus espiritual. Não é isso, a aparição de um anjo, não é nada disso. O que nós entendemos aqui nesse versículo, nessa bem-aventurança, é quando você vê Deus agindo em cada detalhe da sua vida. Então isso é pureza de coração. Isso é ter um coração que não tem ressentimentos, não tem amargura, porque você está vendo a cooperação de Deus agindo naquela situação. Isso é maravilhoso, isso é fantástico, né? E o Filho de Deus aqui, o nosso Israel, com seu povo, está falando do Antigo Testamento, lá de Salmo 73. Para com os de coração. Quero te dar uma explicação aqui muito importante, uma tarefa, né? Desculpa. Uma tarefa. Essa tarefa qual que é? A tarefa de você ler o Salmo 73. O Salmo 73 é tremendo. E lá ele está falando que ele sentiu inveja em alguns determinados momentos. E essa inveja o afastou, deixou o seu coração sujo, impuro. E precisava estar voltando para a presença de Deus. Então, quanto mais você está orando, mais você está meditando nas coisas do Senhor, mais você está se aplicando, então isso vai estar direcionando a nossa vida, né? E Jesus Cristo adverte o povo de Israel, porque ele está pregando para toda a multidão. A gente não pode se esquecer disso. Está explicando ali para toda a multidão. E essa multidão estava ali, com certeza, os israelitas, né, o povo de Israel, mas também outros gentios de outras localidades. Mas ele está explicando para aquela multidão, né, que está divertindo eles, né, e a sua volta dizendo a eles o que é preciso para estar com Deus. Um coração limpo é a porta aberta para a presença de Deus. Então, você quer sentir o Espírito Santo, você precisa estar com o seu coração limpo, desimpedido, né? Nada ali te incomodando ou te trazendo algum prejuízo, né? Um coração invejoso, né, não poderá ver a Deus. Quando nós temos inveja das outras pessoas, da posição dela, dos estudos dela, das finanças dela, do casamento dela, sei lá, qualquer coisa que as pessoas têm. E às vezes o crente ele sente essa inveja, né? E às vezes você olha não só para o crente,
o outro crente, o irmão em Cristo, da sua igreja ou da outra igreja. Às vezes a gente tem uma inveja, né, santa de outro ministério. Como que eles são crescente, bonito e não sei o que, não sei o que. Mas a gente precisa olhar isso, porque nesse texto do Salmo 73, olha que interessante é isso. Olha aí, queridos. É tão tremendo porque o salmista está dizendo que ele teve inveja do ímpio, daquela pessoa que está fora do caminho do Senhor. Porque a pessoa fora do caminho do Senhor vai falar, Deus não faz diferença, ele não é nem bom nem ruim, para mim não acontece nada, minha vida segue, entende? Então ele fala, meu Deus, a gente como crente, né? O salmista está falando, a gente pisa na bola ali, Deus já vem com tudo e pá, já corta a gente, já tesoura a gente, já deixa a gente nessa situação. O coração amargurado, rancoroso, não ouve a voz de Deus. Não podemos deixar a maldade habitar em nosso coração. E somente o arrependimento pode limpar o nosso coração. Então lembra que o Sermão da Montanha foi baseado lá em Mateus capítulo 4, versículo 7, que é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, através do arrependimento é que é o início do processo de limpeza do nosso coração. E com o nosso coração limpo, nós vamos ter prazer de estar na casa do Senhor, nós vamos ter prazer de orar, de buscar a face do Altíssimo, né? Então, como ter um coração limpo e, consequentemente, feliz, né? Porque lembra lá, bem-aventurado, feliz, os limpos de coração, porque verão a Deus. Maravilhoso isso. Então, estar perto de Deus, né? Estar na casa do Pai, no santuário do Senhor. Salmo 73 vai estar falando tudo isso. Depois, com calma, você reflita no Salmo 73. Os discípulos que Mateus está narrando estão próximos a Jesus, sempre presente para ouvir a instrução do Mestre. E não é diferente conosco. Nós precisamos estar sempre presente aonde Deus está se manifestando. Deus se manifesta em qualquer lugar? Sim, obviamente. Mas quando está o povo ali reunido? Por que é importante da célula? A célula é importante por causa disso, por a cumplicidade de cada irmão na sua habilidade e também nos seus defeitos, essa cumplicidade de unidade, né? Na unidade é que vai trazer essa manifestação do poder de Deus. E também as outras, a rede de mulheres, como foi ontem, né? As mulheres todas felizes aí, para a glória de Deus, porque estavam juntas ali naquele propósito. Não foi a lembrancinha, obviamente, mas com certeza foi o louvor, com certeza foi olhar um no rostinho do outro, da outra, né, no caso, e declarar aquelas palavras. Eu não estava lá, né, eu estava em aula, mas é assim que funciona a igreja, o corpo de Cristo. E o corpo também junto lá na ceia do Senhor, por exemplo, né, como foi no domingo passado. Então aqueles irmãos lá, todos unidos, ouvindo a palavra, adorando a Deus, trabalhando ali na casa do Senhor, né, tocando, servindo, com as manifestações de serviço lá, e isso para agradar a Deus. E isso quem só consegue fazer é quem está limpo de coração. Não é verdade? Sim ou não? Todos aqui, graças a Deus, somos servos. E às vezes nós temos muita dificuldade de servir quando nós temos o nosso coração rancoroso, amargurado. E aí você fala, eu vou pregar hoje, eu vou servir a ceia, eu vou ministrar hoje na célula, eu vou abrir minha casa para os irmãos, não estou bem hoje, não é assim? Não estou legal, eu discuti no serviço. Então, por isso que nós precisamos dessas condutas, né? De estar limpo de coração. Amém, queridos? Glória a Deus, hein? Olha como nós avançamos aqui. E até agora não caiu a conexão, né? Só deu um tilt aí, uma vez só. Glória a Deus, a oração de vocês aí. Então, amados, nós vamos parar por aqui, tá?
Na próxima semana, se assim Deus permitir, estaremos falando sobre os pacificadores, vamos falar sobre os perseguidores por causa da justiça e também os bem-aventurados que receberão insulto, né, pela causa do Senhor. Então, tudo isso nós vamos estar falando na próxima aula. Nós vamos parar por aqui, porque nós queremos que esses textos, esses versículos possam entrar efetivamente no nosso coração. Que no decorrer do nosso dia a gente se depare com uma situação ali que precisa exercer misericórdia. Aí você vai, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo vai te lembrar desse versículo. Esse é o nosso objetivo, sabe? Para saber o que o Sermão da Montanha, esse ensino tão maravilhoso, e a gente não tá nem no começo ainda. Nós estamos no... Qual que é o versículo aqui? Nós estamos bem no comecinho. Nós paramos aqui, ó, por exemplo, no versículo 8 do primeiro capítulo. Então tem muito conteúdo aqui que eu tenho certeza que vai te edificar. E esses versículos, por exemplo, o primeiro capítulo tem 48 versículos, nós paramos no 8º. Então tem muito conteúdo, mas a ideia, qual que é? A ideia é que essa palavra, esses versículos, entrem no seu coração de uma tal maneira, essa é a nossa oração, para que a gente possa se lembrar deles na adversidade. Quando estiver ali naquela luta, naquela situação, a gente lembrar que é crente, a gente lembrar que não pode responder daquela maneira, a gente lembrar que nós precisamos falar palavras que glorifiquem a Deus. Então isso é poder de Deus. Quem pode fazer isso? Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo com seu poder pode alcançar a nossa vida para esse tipo de comportamento. Então a nossa ideia é essa. Não queremos atropelar, não queremos falar correndo, né? Nada, nós queremos falar bem pausado, nem se isso demorar menos tempo, né? Que agora até a gente ganhou um pouquinho, alguns minutos aí. Mas esses minutinhos você não vai ficar sem fazer nada aí na sua casa, hein? Esses 10 minutinhos, eu sei que você tem bastantes afazeres aí, tem muita coisa para fazer em casa, mas nesses 10 minutinhos restantes, você pegue o Salmo 73 e leia ele. Tá? Uma atividade aí para vocês, tá bom? E é isso, vocês têm um pedido de oração, nós vamos orar por aqueles pedidos, né, que já chegaram até nós, e que Deus tenha misericórdia. E se você tem algum pedido de oração, coloque aí, em nome de Jesus que nós vamos orar. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta aula, porque reconhecemos que é a tua misericórdia que está na nossa vida, nós não merecemos, ó Deus, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos e que pensamos, segundo o poder que opera em nós. Ó meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor coloque a tua mão de poder sobre a vida do Antônio, nesta hora, Deus, nesse luto, Deus, dessa família, do Cláudio e da Eliana, que o Senhor conforte, console o coração dessa família, Pai, da Elô, Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus também, Deus, o Antônio lá de Matão, que, ó Deus, o teu poder esteja trazendo libertação para ele, Deus, cura, Pai, liberta a vida dele, Deus, que teu Espírito Santo toque no seu coração e ele encontre esperança no Senhor, ó Deus. Encontre salvação no Senhor através da fé no Filho salvífico, Deus, do Senhor que enviou para nós, Pai. Em nome de Cristo Jesus, oramos também pela Ana, oramos por cada pedido que nos foi chego, Deus, nesses dias. Que, ó Deus amado, em nome de Jesus, essas vidas sejam transformadas, essas vidas sejam libertas. Oramos pela vida da Vilma naquele hospital, Pai. Todas as pessoas que estão indo para lá, Deus, servindo como igreja, a vida da Dalvani, Senhor Deus, fortalece ela, também a vida da Gisele, Pai. Traz a cura, Senhor Deus, traz a libertação, Deus, desse cativeiro, Pai, de enfermidade, e que teu nome seja glorificado em toda ação que o Senhor tiver, Pai.
em nome de Jesus. E que, ó Deus amado, nós possamos lembrar de cada versículo aqui que está sendo dito, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essa conduta moral nós possamos exercer, Deus, essa ética cristã nós possamos exercer todos os dias da nossa vida, em nome de Cristo Jesus, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos na autoridade do nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Que você, nesses 10 minutinhos aí, olha só, deu bem em cima da pinta, hein? Você leia o Salmo 73. Não deixe para amanhã, leia hoje. Leia só esse capítulo do Salmo 73, que você vai ver como seu coração pode ficar limpo, né? Como uma água ali de piscina, bem hidratada, limpinha, transparente. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, foi um prazer estar aqui com vocês. E no domingo nós temos o culto de celebração e você não pode ficar de fora. Em nome de Jesus, graça e paz, Deus abençoe.